aproveitando-se a janela da Copa do Mundo como janela de oportunidade. Portanto, virou chavão agora essa história de criticar a infraestrutura do país como se nada tivesse a ver com o passado e nada tivesse a ver com a ausência de uma infraestrutura consolidada ao longo de toda essa trajetória. O que se consolidou efetivamente? Nós estamos falando de estádios de futebol, nós estamos falando de ferrovia, de trem-bala, de metrô, coisa do gênero. Mas, por exemplo, eu quero dar aqui um claro e nítido exemplo dessa história da infraestrutura. O polo petroquímico de Camaçari foi construído, inaugurado, tendo a sua operação iniciada em 1974. Portanto, de lá para cá, nenhuma infraestrutura foi feita naquele que é um dos maiores polos industriais na área química e petroquímica do mundo. Então, portanto, nós estamos fazendo obra de infraestrutura com duplicação de pista, com o trecho ferroviário que ligará o polo ao porto de Aratu agora, depois de 1974. Portanto, chama aqui o testemunho do senador, por exemplo, de Pernambuco, Armando Monteiro, que durante anos presidiu a Confederação da Indústria, a nossa Confederação Nacional da Indústria. Desde a década de 80 que a CNI denuncia em seus documentos oficiais, portanto, desde 80, as deficiências da nossa infraestrutura. Principalmente, levantando aí as causas da escassez de competitividade da economia brasileira. Portanto, portos, aeroportos se associam diretamente ao escoamento da produção, à chegada de mercadorias e, principalmente, no caso dos aeroportos, a movimentação econômica a partir do fluxo de turismo. A bola da vez é a infraestrutura aeroportuária. Entrou na agenda da oposição, principalmente depois que os aeroportos passaram a receber uma carga muito maior de passageiros do que o que tinha antes. Basta a gente ver aqui, por exemplo, Brasília de manhã cedo. Brasília hoje é o principal centro de operações, tanto na ligação com o norte, centro-oeste, e principalmente agora com rotas internacionais. Eu diria que no tempo que a oposição governava o país, o mercado de aviação era tão pequeno que empresas como o Transbrasil e a própria VASP e a outrora gloriosa Varig terminaram por sucumbir. Portanto, as operações dessas empresas enfrentaram esse drama da escassez de passageiros, o problema de gestão, é verdade, mas nós tivemos problema efetivo, inclusive de rentabilidade. O negócio dessas empresas terminou enfrentando talvez a sua maior turbulência nesse período. Então é importante que a gente preste atenção a isso. Foi nesse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que os aeroportos passaram a ser mais frequentados. Fizemos obras, sim, de infraestrutura em vários dos aeroportos, ainda na nossa gestão. Caso de Congonhas, que passou anos e anos, Humberto, completamente estrangulado. O aeroporto de Guararapes, da sua gloriosa terra, o aeroporto internacional de Salvador, o aeroporto 2 de Julho, também foi submetido a diversas obras. Óbvio que agora, as obras que foram patrocinadas nesses lugares, elas dão sinais de cansaço, de estrangulamento, por conta exatamente da movimentação adotada a partir dessa alteração na economia. Então, não adianta a gente ficar aqui agora com essa coisa só da Copa. É bom levar em consideração esses aspectos. Acho que o governo tem, não só como meta e como obrigação, o papel de trabalhar, melhorar cada vez mais esses aeroportos. Não só para a Copa, volto a insistir, a Copa vai durar 3 ou 4 dias, nós vamos ter, sei lá, 4, 5 jogos em cada cidade dessa. É natural que nós tenhamos um fluxo. O que vai permitir o aumento considerável dos negócios via o turismo no pós-Copa é exatamente o sucesso da Copa do Mundo. Reconheço isso, mas esse aumento dar-se-á exatamente no pós-Copa,
Por isso é importante pensar em estruturas que durem para além da Copa do Mundo, e não só para esse horizonte de 2014, de maneira a pressionar, como se agora as coisas todas pudessem acontecer da noite para o dia. E aí aparecem, inclusive, arautos aí dessa boa necessidade de infraestrutura, alguns até representando a entidade mundial de futebol, para dizer se essa ou aquela estrutura de engenharia está ou não está pronta e, portanto, não teria capacidade de entregar no prazo os estádios para a prática do futebol. Tendo como referência a Copa das Confederações, que não deve se processar em todas as praças que estão hoje já listadas para a Copa do Mundo de 2014 no ano seguinte. Portanto, quando abordou a nota do IPEA, creio que a abordagem feita aqui por diversas pessoas, que eu diria de forma inclusive até legítima fazer o debate, mas é necessário dizer que o documento do IPEA mostra um plano de investimento da Infraero de algo em torno de 1,4 bilhão até o ano 2014. Isso representa mais do que o triplo da média anual investida entre 2009 e 2010. Perdão, entre 2003 e 2010. O triplo. Portanto, 2014 é o horizonte, reconheço, mas não é com a fixação da Copa, com essa coisa quase que, eu diria, frenética, esse grito como se a gente não tivesse capacidade de entregar, sem olhar efetivamente para os compromissos assumidos e principalmente levando-se em consideração o aspecto também no entorno desses estádios, no entorno dos aeroportos, todos os recursos dispensados para a mobilidade urbana, que também completam esse conjunto de obras espalhadas pelo país, visando mais do que a Copa do Mundo, visando dotar as cidades de infraestrutura para que nós tenhamos oportunidade não só de sediar Copa, Olimpíada ou coisa do gênero, mas permitir aos cidadãos e às cidadãs em cada lugar nesse país ter a oportunidade de se locomover em boas condições, ter a oportunidade de frequentar os estádios, que essa é uma coisa positiva do pós-Copa. Assim fez a cidade de Barcelona, assim fez a cidade de Munique, assim diversas cidades no país, no mundo afora, experimentaram a oportunidade de, através de Jogos Olímpicos ou de Copas do Mundo de futebol, terem preparado a sua infraestrutura para um processo posterior. A cidade de Barcelona fez como ninguém, preparou a sua infraestrutura, realizou grandes Jogos Olímpicos, mas principalmente se preocupou não com os próximos 4 anos, se preocupou com mais de 40 anos, pensou na sua infraestrutura aeroportuária, e aí expandiu do ponto de vista da sua capacidade urbana, com oferta de transporte, com uma marina, readequou completamente a sua estrutura no entorno do porto, fornecendo uma grande marina para toda a Europa e para o mundo. Portanto, preparou-se para ser uma cidade com destinação de turismo cada vez mais crescente. Basta ver um dos eventos que ocorre em Barcelona no mês de fevereiro, todo ano de fevereiro acontece, Congresso Mundial de Tecnologia Móvel, que só de inscritos para esse congresso, não é um congresso aberto ao público, só de inscritos são 50 mil pessoas do mundo inteiro. E Barcelona recebe essa quantidade e, portanto, oferta serviços. A dizer nessa tarde, portanto, dizer que a preocupação de muitos em relação a essa questão da Copa é até louvável, que muita gente alerte para esse fato, mas é mais louvável ainda a atitude que tem assumido o nosso governo, que tem assumido as instâncias responsáveis, desde o Ministério do Esporte, a Infraero, o Ministério das Cidades, o próprio Ministério do Planejamento, e ainda sob a condução de Paulo Bernardo,
a Casa Civil, à época inclusive representada pela atual ministra do Planejamento. Portanto, todas essas estruturas se mobilizaram para que a gente pudesse ter uma organização capaz de lidar com todas as frentes para prover a infraestrutura necessária para que esse país realize grandes jogos na Copa do Mundo, que esse país realize uma grande Olimpíada, mas principalmente que nós tenhamos a oportunidade de ofertar aos milhões de brasileiros em suas cidades condições ideais para que eles possam viver, se locomover, ter direito a lazer. Só é possível tratar bem os de fora quando nós, efetivamente, criamos as condições para o bom viver dos que aqui dentro estão. Muito obrigado, senhor presidente.